Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos que abram suas Bíblias na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3. Hoje nós vamos estar estudando dos versículos 1 até o versículo de número 7, onde nós vamos estar tratando de um assunto muito importante, não apenas na epístola, mas para a nossa vida como igreja, que são os critérios para a seleção dos presbíteros da igreja. Até isso a Bíblia tem para ensinar para a gente. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbio e no laço do diabo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, era bem natural que eu fosse, não é, responsável por trazer esse ensino para vocês, uma vez que ele se reveste de uma importância muito grande por ele se tratar das atribuições bíblicas para que alguém possa exercer o episcopado ou o presbitério da igreja, que é essa função específica de presidir uma igreja local, de ser o superintendente de uma igreja local. Após dedicar uma porção bem generosa para poder orientar os crentes sobre o procedimento que eles têm que ter no culto público, Paulo volta a atenção dele para poder falar sobre a figura do presbítero. Isso é muito importante no contexto do capítulo 3 de 1 Timóteo, porque Paulo estava preocupado com as pessoas que lideravam a igreja. Vocês que têm acompanhado o estudo desde o começo sabem que havia na igreja de Éfeso, para onde essa epístola foi enviada para que chegasse até Timóteo, uma porção de falsos mestres que estavam ali infiltrados. Certamente, a infiltração dos falsos mestres era resultado de um presbitério não atuante ou não qualificado, porque onde existem obreiros e ministros fortes, é mais provável que não existam heresias, que não existam falsos profetas, que não existam falsos ensinadores. Então, quando Paulo desperta a atenção dos irmãos de que essa qualidade de obreiros deve ter esse nível de qualificação, ele estava falando para eles: olha, é bem provável que os presbíteros da igreja não foram bem selecionados. Caso contrário, esse tipo de coisa não estaria acontecendo na igreja de Éfeso. E ele então traz aqui uma quantidade bem considerável de requisitos bíblicos que um presbítero deve possuir para que ele possa ocupar essa função. É muito importante a gente pensar nisso, meus irmãos, porque nós sabemos que existe hoje uma proliferação de igrejas aí muito grande. E esse assunto deve ser reflexivo para nós, porque nós mesmos somos uma igreja independente, uma igreja que tem membros oriundos de outras denominações, e a gente precisa ter um cuidado para que a gente também não se enquadre nesse problema de perfil de liderança, se nós quisermos ser uma igreja que glorifica a Deus. Então hoje você vê um reflexo da igreja brasileira, igreja governada por falsos pastores, por falsos obreiros, por pessoas sem qualificação, por pessoas que não foram vocacionadas para esse trabalho. E quando isso acontece, o testemunho da igreja é enfraquecido e é empobrecido. Então, assim como Paulo teve o cuidado de nos orientar que os presbíteros da igreja devem possuir tais qualificações, é importante que nós mesmos atentemos para isso. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que responder algumas perguntas. A primeira
Essa demanda que Paulo deixou aqui foi pontual. Então, essa lista era somente para a igreja de Éfeso, ou é uma lista que pode ser aplicada em qualquer situação, em qualquer igreja local? À luz do testemunho da Escritura, é bem provável que essa seja uma lista consideravelmente exaustiva e firme para qualquer situação. Por que podemos concluir isso? Se você abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9, você vai ver que ali também foi registrado uma lista de atributos que um presbítero tem que ter. E, surpreendentemente, a lista é muito parecida. Então, nós não sabemos se esse era o método tradicional de Paulo, fazer a triagem dos obreiros, ou se a igreja já possuía uma lista de atribuições desejável e que ele simplesmente replicava quando plantava uma igreja. Tito, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 9, todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Você veja que as duas listas são extremamente parecidas. Então, era esse o procedimento esperado daqueles que viriam a ocupar as posições de liderança da igreja. Hoje nós sabemos, irmãos, que muitos ministérios são constituídos e construídos em cima ou do carisma do líder. O camarada que está liderando é carismático, ele é alegre, ele é agregador, então ele atrai pessoas, mas muitas vezes ele não tem sustentação moral para conduzir esse rebanho no longo prazo, ou os rebanhos são constituídos em cima de pessoas que demonstram ter dons espirituais. Mas se você vê essa lista, Paulo não faz uma única recomendação para que esse cara seja de oração, para que esse cara fale em línguas estranhas, para que esse cara aqui tenha dons de milagres, mas ele exige que essa pessoa seja um ser humano acima da média, com tudo aquilo que nós esperamos que um homem honrado deva ser. E por que isso? Porque, meus irmãos, ao longo da nossa jornada cristã, o que vai sustentar o ministério é o caráter de Cristo formado em nós. As pessoas vão se esquecer das profecias que você entregou, das visões que você teve, das línguas estranhas que você falou. Mas quando uma pessoa honrada abre a boca e fala dos mistérios de Deus, isso marca a nossa alma para sempre. Você se esqueceu certamente de muitas mensagens de Deus que você ouviu, mas a repreensão de um homem santo fez toda a diferença na sua vida e você nunca esquece. Quem concorda com isso? Dê um glória a Deus bem alto aí. Eu agradeço a Deus pelos homens santos que me apacentaram, que se esforçaram para que eu tivesse o mínimo de decência, de vida cristã, de vida no altar. Isso me ajudou a ser o homem que pela graça de Deus eu me tornei. E esse deve ser o nosso cuidado quando nós pensamos na seleção daqueles que vão presidir o rebanho no futuro, e por que não dizer, daqueles que serão os futuros presbíteros da Igreja Pentecostal Reformada no futuro. Nós temos que olhar para a Bíblia e ver se os companheiros que vão estar aí nas nossas triagens se enquadram com essas coisas. Amém, meus irmãos? Então esse é o primeiro ponto do texto. O segundo, é importante a gente definir o que é a figura do presbítero ou do bispo. Você vai ver que é muito interessante que em Timóteo as atribuições são dadas ao bispo. Espera que o bispo seja isso. Quando você lê em Tito, você vai ler que ele começa falando para Tito: olha, você vai selecionar, escolher presbíteros para ficar responsáveis por essa igreja, e quando ele vai dar as instruções, ele fala: convém que o bispo seja. Ele está falando de presbítero, depois ele muda a expressão para bispo. Por quê? Esses dois termos são intercambiáveis, eles são
a mesma função, a mesma finalidade, mas eles se referem a duas particularidades que esse ministério tem. A palavra grega para bispo, que é episcopo, significa superintendente. Então, esse camarada que lidera a igreja, que governa a igreja local, ele é um superintendente da obra. Ele apacenta, ele doutrina, ele disciplina, ele puxa a orelha, ele cuida do dinheiro da igreja, ele promove ações de evangelização, de caridade na igreja, ele é o superintendente. É o camarada que está de olho no que está acontecendo e cuidando para que as coisas não saiam do lugar. A palavra presbíteros vem do grego presbítero também, é muito parecido. E ele se refere à figura de alguém que é um ancião. A melhor tradução dessa palavra é alguém que atingiu maturidade. Então fala que essa pessoa atingiu um determinado grau de maturidade na sua fé em Jesus, para que ele possa ser um exemplo para os demais. Então esses dois termos se referem ao mesmo grupo de pessoas. Se um dia der um piriri no pastor Sérgio, e eu chamar o Daniel de bispo Daniel, eu não estou cometendo nenhuma atrocidade teológica nem exegética, mas em respeito à tradição reformada, que tradicionalmente não se refere a esse tipo de obreiro como bispo, para não ser confundido com o catolicismo romano, nós fazemos a opção de nos tratarmos como presbíteros da igreja, como diz a Bíblia. E esse, irmãos, é um modelo de governança bíblico. Isso é muito importante. Pastor Sérgio, por que você não é o pastor presidente da Igreja Pentecostal Reformada? Porque esse título não existe na Bíblia, não é bíblico. Isso é uma determinação meramente eclesiástica, uma forma de governo de igreja. As igrejas se dividem em 3 formas de governo. As igrejas bíblicas que seguem o Novo Testamento têm uma forma de governo chamada presbiteriana. Vários presbíteros presidem a igreja, sendo esse colegiado de obreiros os responsáveis para tomar as decisões. Dessa forma, eu não tomo uma decisão na igreja sem antes consultar o Daniel. Daniel não toma uma decisão sem antes me consultar. Nós com isso não nos tornamos monarcas, nem tiranos, nem ditadores. Eu presto conta para ele, ele presta conta para mim e nós prestamos conta para a igreja. Esse é o modelo do Novo Testamento. Contudo, por volta ali do 4º século, para defender a ortodoxia da igreja, o ensino correto, porque a igreja cresceu muito quando o império declarou o cristianismo a religião oficial, surgiu a figura do bispo supervisor. Então o que eles faziam? Aqueles líderes que se destacavam, passavam a ser pastores de pastores, e dessa forma começou a existir uma forma de hierarquia na liderança da igreja, o que deu passo para que o pior acontecesse, e o papado surgisse como uma forma de governança na igreja de Cristo. Aí o Papa presidia os cardeais, que presidiam os bispos, que presidiam os padres, e assim criou-se uma hierarquia que não é prevista na Bíblia. E aonde o poder é acumulado, meus irmãos, problemas acontecem. O modelo episcopal é usado por muitas igrejas evangélicas, mas ele é uma fonte recorrente de problemas e desafios, por isso que nós não optamos por ele. Então a forma de liderança do Novo Testamento, a governança da igreja do Novo Testamento, são vários presbíteros presidindo uma única igreja local. Amém, meus irmãos? Por conta disso nós tomamos a decisão de fazermos isso aqui. Embora eu precise me intitular como pastor titular, porque alguém tem que responder pela igreja, e o pastor Daniel seja o pastor adjunto da igreja, porque na minha ausência a bucha é dele, a nossa forma de governança, ela é presbiteriana. Nós somos 2 presbíteros pastoreando vocês da mesma forma, na mesma altura, imbuídos da mesma autoridade. Amém, meus irmãos? Nem eu estou acima dele, nem ele está abaixo de mim. O colegiado tem a mesma altura para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante. Embora ele é mais calmo, como eu sou um pouco mais bravo, tem hora que ele nem compra briga quando eu decido alguma coisa, né? Pastor, vai lá, resolve. Não é? Mas a gente costuma conversar sempre, porque a gente entende biblicamente que na multidão de conselhos sempre tem sabedoria. Amém, meus irmãos? É assim que funciona. Irmãos, agora vamos chegar aqui na parte mais importante. Vamos falar dos requisitos. Veja que Paulo fala que quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ele fala, olha, eu sei que entre vocês tem homens caprichosos, dedicados, fiéis, que desejam ocupar essa posição, mas talvez vocês não estejam considerando o peso da capa.
A capa é pesada. É pesado ser um presbítero, é desafiador. Essa figura que ocupa a liderança da igreja, ela deve ter consigo uma série de características. A primeira delas aqui é a palavra irrepreensível. Irmãos, o que significa irrepreensível? Quem sabe? A palavra irrepreensível significa alguém que não pode ser acusado de nenhum erro escandaloso. Quando nós lemos irrepreensível na Bíblia, a primeira coisa que nós pensamos é alguém que não tenha erro ou não tenha pecado. Mas se esse fosse um critério bíblico, a igreja não teria presbíteros, porque não existe uma única pessoa na terra que não tenha nem erro e nem pecado. Mas a palavra irrepreensível aqui significa exatamente alguém que não pode ser acusado de algo escandaloso, de um pecado, de um erro grosseiro, de um erro escandaloso. Espera-se que o presbítero tenha um firme testemunho, tanto dos de dentro da igreja, quanto com os de fora. Ele deve inspirar confiança, ele deve inspirar realmente virtude naqueles que o observam. Se você puder abrir a sua Bíblia, por gentileza, aleluia, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, você vai perceber que isso já se espera de qualquer cristão. Mas nós que presidimos temos que estar um passo acima e nos esforçarmos mais para vivermos à luz disso. 1 Pedro, capítulo 2, e versículo de número 12. Quem achou, diga glória a Deus. 1 Pedro 2 e 12, a Escritura Sagrada diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então aqueles que presidem a igreja, eles devem ter um testemunho acima de qualquer suspeita. Irmãos, eu já tive pastores que viviam nesse perfil, pessoas que viviam acima de qualquer suspeita, homens santos que me inspiraram muito. Mas eu já tive pastores de testemunho duvidoso, né? Pastores que não pagavam suas contas, que tinham fama de maus pagadores, que tinham fama aí de pessoas que tinham problemas de relacionar-se com pessoas do mesmo sexo, de outro sexo. Já passei por tudo isso aí já. Então, nós sabemos o impacto que uma liderança piedosa causa, e ao mesmo tempo sabemos o impacto que nós líderes podemos causar quando a gente titubeia em alguma coisa. Por isso, é necessário que o presbítero batalhe com todas as suas forças, para manter em alto padrão o seu procedimento, para que Deus seja glorificado na sua vida. Amém, meus irmãos? Os irmãos acham que está certo? Pode dar um glória a Deus bem alto aí? Nós devemos nos esforçarmos ao máximo. Se falarmos que vamos fazer, vamos fazer. Se falou que vai pagar, vamos pagar. Se fez uma compra, pague. Se fez um fiado, vai lá para pagar. Tem que fazer isso o tempo todo. O tempo todo você tem que trabalhar dessa forma para que Deus seja glorificado na sua vida. E nós que presidimos, mais ainda. A segunda coisa que está dita aqui é que o presbítero deve ser esposo de uma só mulher, não é? E esse aqui é um dos trechos mais delicados aqui do texto, porque ele gera muitas interpretações. Ao longo da história da igreja, em alguns momentos a igreja interpretou que esse versículo significava que se o presbítero ficasse viúvo, ele já não poderia continuar pastoreando. Em algumas tradições cristãs, quando o líder da igreja perde a sua esposa, ele é automaticamente destituído do posto, porque ele não pode continuar à luz desse versículo, no entendimento deles, continuar pastoreando, porque ele já não é mais esposo de uma só mulher, ficou viúvo, não é apto. Certamente, à luz da Escritura, não é isso que está dizendo. O que está aqui em voga não é se a pessoa é solteira, casada ou viúva, mas se ela vive uma moralidade sexual acima de qualquer suspeita. Por que nós acreditamos que seja isso? Primeiro, porque é cristão que o matrimônio seja considerado em autoestima. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13 e versículo 4, por gentileza. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Vocês estão com Bíblia, irmãos? Abre aí em nome de Jesus. Estão olhando para a tela aqui? Não tem tela em casa, irmãos. Abre sua Bíblia em nome de Jesus. Aprende a folhear, achar versículo.
Hebreus capítulo 13, verso 4. Folhear a Bíblia ajuda até a passar o sono, sabia? Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura Sagrada diz assim, eu estou chegando lá ainda. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então você veja que à luz da Escritura, o casamento é considerado em autoestima. Quando Deus exige que os presbíteros sejam esposos de uma só esposa, Ele está dizendo o seguinte: olha, no que tange a sua moralidade e pureza sexual, vocês devem se esforçar para estar acima da média, estar acima de todos. Dentro dessa interpretação, nós temos que chegar em duas conclusões. A primeira, não é errado que alguém que presida a igreja seja solteiro. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Então, o presbítero não pode ser solteiro? Pode. À luz do que o Novo Testamento mostra, Timóteo certamente foi um presbítero solteiro. Nós não temos uma única informação do casamento dele. Então, ele pode, como seu mentor Paulo, ter optado por não se casar para poder ter mais energia para dedicar na obra de Deus. E ele presidia a igreja, a ponto dele selecionar presbíteros para as igrejas em nome de Paulo. Então ele fazia esse trabalho. Paulo também manteve-se solteiro no seu apostolado. Então, não há aqui uma questão de que deve ser casado. Ele pode ser um solteiro que está glorificando a Deus, que está contendo os seus instintos naturais para a glória de Deus. Mas ele não pode ter duas esposas. Ele não pode ter esposa e ter concubina. Ele não pode ter esposa da igreja e esposa do mundo. Ele tem que estar mantendo a sua moralidade sexual santificada para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, é prudente que a gente tenha bom procedimento. Vocês já viram isso aqui. Quando vocês me chamam para conversar, ou o pastor Daniel está comigo, ou a minha esposa está comigo. Se alguma irmã falar, pastor, tem que conversar. Peraí, irmã Hélida, vem cá. Se a Hélida não pode, Daniel, vem cá. Jamais vou conversar sozinho com uma mulher. Por quê? Eu preciso dar bom testemunho na obra de Deus, irmãos. Irmãos, eu conheço pastor que já fez muito gabinete a porta fechada sozinho com mulher. E isso não é legal, irmãos. Isso não é bacana. Isso suscita questionamentos. Então, quando eu atendo um rapaz, não tem nenhum problema. Eu não tenho pretensão de pegar nenhum rapaz aqui. Mas quando eu estou conversando com uma moça, uma irmã, uma senhora, a minha esposa vai estar sempre comigo. Na falta dela, o pastor Daniel. E quando ninguém pode me atender, eu já fiz isso aqui uma vez. Eu coloco uma cadeira aqui no meio da igreja, sentado com a pessoa, para que todo mundo veja o que está acontecendo. Assim é o procedimento, meus irmãos. Por quê? Porque nós precisamos honrar aquilo que Deus confiou para nós, mesmo nas nossas fraquezas. O líder não é um super-herói, e ele tem que entender isso para quê? Para ele, como José, sair correndo do pecado para glorificar o nome daquele que o salvou, que o perdoou. Amém, meus irmãos? Então ele tem que ser esposo de uma só mulher. Não é o estado civil que é importante, mas o alto padrão na moralidade sexual. Ele também deve ser temperante, temperado. A palavra grega para temperante é nefálios. É traduzido como temperante mesmo na nossa Bíblia. E traz o sentido de autocontrole. Irmãos, o líder da igreja, por representar a vontade de Deus e comunicá-la ao povo, ele deve ser conhecido pela sua capacidade de administrar as tensões do ministério com equilíbrio e com moderação. Irmão, você pensa que é fácil liderar a igreja? Você pensa que é brincadeira? Você já parou para pensar o que significa liderar uma igreja? Deixa eu contar para vocês, nós somos hoje na igreja aqui 22 núcleos familiares de membros. Hoje eu e Daniel somos responsáveis por 22 famílias campineiras, crentes salvas em Cristo. Eu tenho que prestar conta de cada um de vocês. Não é? Irmãos, eu tenho membros maduros aqui, que só vão buscar ajuda quando já não tem mais jeito. Mas eu tenho gente, irmãos, que briga com o filho e manda mensagem: pastor,
Me ajuda, briguei com meu filho. E a minha vontade é falar, dobra o joelho, dá seus pulos aí. Você que lute. Não é? Então, cuidar de 22 famílias. Quantos dos nossos irmãos cometem erros grosseiros porque não conseguem congregar? Porque se congregassem e ouvissem, não errariam. Mas eles preferem ficar em casa, fazer errado, e depois que faz errado, vem pedir ajuda. Quase não acontece aqui, né, Daniel? Não é? A pessoa toma decisões precipitadas que não glorificam a Deus. Afirma ser espiritual, mas faz tudo contrário ao que a palavra diz. Não pede conselho, não pede oração para tomar decisão. Faz uma pancada de pataquada e quando dá errado, pastor, me ajuda. E aí você tem que engolir aquele orgulho que a gente pode ter. Olha, devia ter me procurado antes, né? Mas aí você controla o seu emocional, principalmente colérico aqui, né? Controle emocional, temperamento mais frio, mais calculista, né? Tá bom, vou te ajudar, vamos lá, não é? Mas a vontade de falar, eu te disse, é enorme. Mas você controla. Junta isso com o meu papel de ser um bom esposo para essa moça aqui, que nem sempre eu consigo. De ser um bom pai para os meus filhos, que nem sempre eu consigo. De ser um bom profissional onde eu trabalho, que nem sempre eu consigo. E aí você pensa se é fácil ser pastor de uma igreja. Agradeça a Deus por ter pastores. Você sabe por que tem uma quantidade enorme de pastores que se suicidam? Porque os membros sugam, mas nunca agradecem. Porque o pastor passa semana após semana falando, gente, vão para a igreja, vão buscar Deus, corre do pecado. Mas entra por um ouvido, sai pelo outro e continuam fazendo aquilo que desagrada a Deus. Chega uma hora que o líder esgota. E a Bíblia fala, olha, esse camarada tem que ser temperante. Ele tem que ter cor grosso. Ele tem que ser capaz de lidar com isso para a glória de Deus, para ele não se tornar uma pessoa amarga, explosiva. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 4, verso 5. Filipenses capítulo 4, verso 5. Todos acharam? A Escritura diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Aleluia. O crente tem que ser moderado, temperante. Presbítero, muito mais. Porque ele está lidando com questões eternas. Vida eterna e morte eterna não são piadas. Céu e inferno não é brincadeira. Então quem preside tem que ter capacidade de suportar os levantes do adversário por amor da alma de vocês. E aí vocês têm uma tarefa hercúlea, né? Os membros da igreja podem dar glória a Deus bem alto? Um membro salvo não passa um dia sem orar pelo pastor dele. Sem pedir para Deus dar força, para Deus ajudar, para que não caia, para que não tropece, para que não ceda às pressões, às tentações. Porque a gente está num combate o tempo todo. Irmãos, o líder da igreja, quando ele abre o olho, o diabo já está ali na cola dele. Ele passa o dia enfrentando as trevas e até na hora de dormir o diabo vai lá para tentar ferir a sua mente, a sua consciência. É seu papel orar por ele e é seu papel trabalhar e não dar trabalho. Amém? Ajuda seu pastor a chegar no céu. Ajuda o pastor Daniel a chegar no céu. Trabalho ao invés de dar trabalho. Não é? Toma um chazinho de chá de igreja, de chão de igreja com a gente. Ao invés de reclamar que uma coisa está ruim, vem pagar o preço com a gente aqui em nome de Jesus.
Ao invés de reclamar que a igreja é meio diferente, é meio chata, vem pagar o preço que alimentar morador de rua com a gente, vem orar com a gente, tem humildade para sentar, para aprender um pouquinho, louvado seja Deus. Olha o esforço que cada membro desse corpo tem feito para essa igreja crescer, e se engaja para a glória de Deus, porque gente para dar palpite já tem muito. A igreja precisa de quem trabalha, quem põe a mão na massa, quem se esforça. Para a glória do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ajuda a gente a ser temperante. Para a glória de Deus. E ele também tem que ser sóbrio. A palavra grega, sófron, que é traduzida como sóbrio, ela traz o sentido de uma disciplina pessoal. Capacidade de organizar a vida. Irmãos, o presbítero precisa ter uma vida disciplinada. Por quê? Porque ele está cuidando de assuntos que são eternos. Então ele tem que ter a sua vida pessoal disciplinada, para que a sua indisciplina não atrapalhe a obra de Deus. Irmãos, eu falo isso com temor de Deus, debaixo do sangue de Cristo, meu Salvador. Tudo que tem de bom em mim vem dele. E tudo que tem de ruim é que eu sou ruim mesmo. Então você vê alguma coisa boa no pastor Sérgio, é Cristo. Você vê alguma coisa em mim que não presta, sou eu mesmo, viu? Sou eu aqui. Não é? Mas, irmãos, pergunto para minha esposa como que é a nossa semana. Não é? Segunda-feira é o dia de volta do final de semana. É o dia que eu vou trabalhar às 8 horas, pelo menos, quando eu não trabalho 12. Não é? A terça-feira é o dia que eu trabalho de novo às 8 horas, e de noite a gente faz culto doméstico em casa. Por quê? Eu preciso levar a fé lá para minha casa. Meus filhos precisam ouvir o evangelho também. Aqueles são os filhos do pastor que corre para um lado e para o outro, que apronta, que faz arte, que eu brigo com eles, mas eles têm uma alma que vai prestar conta para Deus um dia, e eu tenho que ganhá-los para Cristo. Então terça-feira é o dia que eu prego para eles em casa, como pai deles. Quarta-feira a gente vem para cá. Quinta-feira quase sempre tem PG. Se não tem PG, tem bucha. E às vezes é a primeira noite que eu consigo sentar com a minha esposa e com os meus filhos para a gente fazer uma atividade nossa, né? Ter um momento de carne e osso. Sexta-feira, meus irmãos, é a pauleira do último dia da semana, sempre uma correria, sempre alguma bucha, algum compromisso social. Sábado é o dia que eu viro adventista, eu guardo o sábado, viu, meus irmãos? Vou confessar o pecado. Se você mandou uma mensagem para mim no sábado, pastor, preciso de ajuda, não leia e não responda. Já te ajudei de segunda a sexta-feira e no domingo. Sábado eu vou cuidar da minha congregação, a minha família, para a glória de Deus. E no domingo, irmãos, é o dia inteiro. Vocês pensam que acaba o culto? Acaba? Não, irmãos. Aí à tarde reverbera. O que foi pregado de manhã gera mensagem à tarde, que gera coisa à noite. Se eu não disciplino a minha vida para fazer isso com excelência, eu não vou ter capacidade de cuidar de vocês. Então a sobriedade aqui é a capacidade de exercer disciplina espiritual e pessoal. Para quê? Para que eu não deixe Deus em segundo plano. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 33. Nós presbíteros não podemos deixar de cuidar das coisas que são eternas. Por isso, nós precisamos conduzir a nossa vida com sobriedade, disciplina pessoal, equilíbrio. Mateus capítulo 6, versículo 33. Todos irmãos acharam? A Escritura diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se vocês têm que colocar Deus em primeiro lugar, eu tenho que colocar mais que vocês, senão não sirvo para presidir. Presbítero que não tem Deus como uma prioridade, ele vai se preocupar com tudo, menos com a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Não tem capacidade de sacrificar pela obra de Deus. Se você não consegue sacrificar, aceite trabalhos de liderança mais simples, mas está mais em cima, não, porque ele tem que ser o único na nossa vida, a nossa verdadeira prioridade. Você pode glorificar a Deus por isso? Além disso, o presbítero tem que ser modesto. A palavra grega cosmio, traduzida aqui como modesto, seria melhor traduzida como ordenado. Espera-se que o presbítero lidere a igreja com ordem e com disciplina, para que a obra vá bem. Irmãos, um líder da igreja não pode deixar a corda solta.
Não pode deixar a corda solta. Eu me recordo, irmãos, eu tive o privilégio de pastorear 4 igrejas antes de chegar aqui. Então, pela graça de Deus, eu aprendi um pouquinho nas minhas andanças por aí. E eu me recordo de ter pastoreado igrejas que tinha corda solta, não é? Era um pessoal meio assim, padrão juízes, né? Cada um fazia o que melhor lhe parecia. Não pode ser dessa maneira. Igreja tem que ter ordem, tem que ter decência. Igreja tem que ter governo, meus irmãos. Deus é ordenado, tem hierarquia no céu. Então Deus deseja que aqui exista um mínimo de ordem. Então quando o pastor fala não, é não. Quando o pastor fala, espera um pouco, a gente não está pronto para isso, espera com paciência. Vocês veem diretamente que está na frente de vocês. A gente pondera o tempo todo. Se eu mexer com o Daniel, eu afeto 4, 5 famílias da igreja, então espera um pouco. Se eu cutucar o Edson, eu afeto uma série de processos na igreja, então espera um pouco. Tem a hora para a gente falar, tem a hora para a gente orientar, tem um momento para a gente falar. A partir de hoje não é mais desse jeito que funciona. Por quê? Porque Deus quer que tenha ordem para que a obra dele vá bem. Amém, meus irmãos? Você conhece aquela frase que diz assim, cachorro que tem muito dono passa fome? Quem conhece essa frase? Na igreja é assim, se todo mundo manda, ninguém faz nada. Então Deus determina presbíteros que façam isso para que o nome dele seja glorificado. Amém, meus irmãos? Então, você que é membro da EPR, esteja preparado para ouvir uns não de vez em quando. Você está pronto, William, para ouvir um não do pastor Sérgio? Já ouviu algum já, né? Você está pronto, Maelda? Você está pronto, Moedas? Não. Não. Agora não. Ainda não. Calma. Calma. Vamos chegar. Vamos chegar. Amém, meus irmãos? Então, isso aqui fala de ser... O modesto aqui seria melhor traduzido como ordenado. Tem que ter ordem. O presbítero também tem que ser hospitaleiro. Meus irmãos, nos primórdios da igreja, a igreja tinha ensinadores que viajavam de cidade em cidade pregando a palavra para os discípulos. E nessa situação, não existiam os recursos que a gente tem hoje. Irmãos, em 2 anos nós montamos essa estrutura gostosa de congregar, de servir a Deus. Isso era improvável na igreja do primeiro século. Os crentes eram pobres demais, não tinha recurso algum. Então o presbítero tinha que receber os ensinadores na sua casa, alimentá-los, dar a pousada para eles e garantir os recursos para que eles continuassem viajando. Então era papel deles receber bem e acolher bem para a glória de Deus. Esse é o sentido de hospitaleiro. Hoje é improvável que isso aconteça, as igrejas têm recursos, ninguém quer ficar na casa de pastor, o pessoal que hotel hoje, né? Eu vou pregar na sua igreja, eu quero um hotel, um hotelzinho para ficar, pelo amor de Deus. As pessoas querem privacidade hoje. Então o que significa hospitaleiro para nós? Ser uma pessoa acolhedora, que receba bem, carinhosa. Irmãos, a pior coisa que tem para um visitante é encontrar um pastor carrancudo, um líder chato, amargo, arisco. Então nós precisamos, para qualquer pessoa que chega aqui, acolhê-las com um sorriso bem grande no rosto. Aqui você é bem-vindo. Aqui você não pode fazer tudo, mas esse espaço aqui é para todos, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Então, tem que ser acolhedor. As pessoas têm que sair daqui falando, nossa, que líder sorridente, que líder gentil, que líder bacana, que líder carinhoso. Esse é o sentido de ser hospitaleiro, porque isso reflete o amor de Cristo em nós. A gente tem que estar pronto para isso. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia em Colossenses 3:13, por favor. Eu queria falar, já estou acabando, mas eu não estou. Vocês me aguentam mais uns 10 minutos? Até meia-noite? Não, até 11h30 mais ou menos. Colossenses 3:13. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim, louvado seja Deus. Eu vou ler o 12 e eu vou ler o 13.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também vós. Todos esses sentimentos que envolvem a ternura, o carinho, precisam estar evidentes na vida de quem preside a igreja. Amém, meus irmãos? Por isso que eu abraço bastante vocês, viu? Gosto de abraçar. Além disso, meus irmãos, o presbítero deve ser apto para ensinar. A nossa tarefa é ensinar vocês a chegar no céu. Então, se eu não tenho apreço pela Bíblia, se eu não mergulho no que está escrito aqui, se eu não procuro aprender o que está aqui, eu não sirvo para liderar a igreja nenhuma. Irmãos, a pior coisa que pode existir para uma igreja é ela ter líderes que não são aptos para o ensino. Porque daí vira, irmãos, oba-oba. Quem aqui conhece igreja oba-oba? Né? É igreja de manto, né? Como é que foi o culto ontem, irmão? Foi uma benção. O que o pastor pregou? Não sei, mas foi uma benção. Tá. Como é que você usa para a vida? Quando você enfrentar uma tentação, te ajuda a vencer? Quando você estiver com um dilema, um filho seu que entrou numa situação difícil, tem que orientá-lo, ajuda você a orientá-lo? Não. Isso é parte da nossa devoção, da nossa vida em secreto com Deus. Se alegre muito, fale em línguas, busque uma vida profunda com Cristo, principalmente na sua vida secreta com Deus. Mas na igreja tem que ter ensino da palavra de Deus. Porque é com a palavra que nós vencemos o mundo. A Escritura fala em Apocalipse, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Nós precisamos disso aqui. Muito importante, qualquer momento que alguém te pega para conversar, te faz uma pergunta, tenta te enquadrar, você tem palavra, porque você está aprendendo para a glória de Deus. Olha, eu aprendi assim, é dessa maneira, então ele tem que ser apto para ensinar. Essa palavra aqui é muito oportuna no contexto, porque se os presbíteros de Éfeso fossem aptos para ensinar, nenhum falso mestre tinha derrubado aquela igreja. Eles estavam falhando nisso, então Paulo meio que deu uma cutucada. Quando vocês escolherem pessoas para estar à frente de vocês, tem um critério, escolham gente que tem Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, a gente está já há 2 anos caminhando junto, né? Algum de vocês hoje, quando visita outra igreja, coça a cabeça na pregação? Quem passa por isso além do pastor Sérgio? Dá uma coceira assim, você fala, esse negócio aí está estranho. Não é bem assim não. O camarada até tem fé, mas nossa, que palavra complicada. Irmãos, eu começo a fazer assim, ó. Dá um negócio assim, aí eu levanto, vou tomar água, e eu fico, meu Jesus amado. Porque quando a gente conhece o Evangelho, irmãos, é difícil trocá-lo por qualquer outra coisa, irmãos. A palavra é a palavra, irmãos. Ela é insuperável, ela é majestosa. Então, quem lidera a igreja tem que ser apto para ensinar. 2 Timóteo 2,15, Paulo diz para Timóteo, olha, você tem que manejar bem a palavra da verdade. Maneja bem, isso aqui é uma espada. Com essa espada você vai vencer o seu adversário, os seus dilemas, as suas batalhas, as suas tentações. Amém, meus irmãos? Além disso, o presbítero não pode ser dado ao vinho. Isso é muito importante. E dentro desse contexto aqui, isso tem uma vital importância. Porque diante de uma igreja que enfrentava a fúria dos falsos ensinadores, era muito importante que o líder da igreja tivesse plena sobriedade nas suas ações. As escrituras não condenam, meus irmãos, o consumo pontual de vinho, isso é muito importante. Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo 33 e 34, você vai ver que nós temos um personagem muito importante da Bíblia que fazia consumo do vinho regularmente, sem que isso afetasse sua santidade e sua missão. Lucas capítulo 7, verso 33 e verso 34. Abra sua Bíblia, por gentileza. Quem achou, diga glória a Deus. Só um que achou? Jesus.
A Escritura diz assim: pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, ele tem demônio. Mas veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Você veja que a Bíblia não condena a pontualidade do consumo de vinho, e nem poderia, principalmente porque nesse tempo não tinha coquinha zero, nem tangue, nem que suco, ou se tomava água ou se tomava vinho. Mas em contrapartida, ela diversas vezes recomenda que se tenha extremo cuidado com a embriaguez, porque ela pode levar-nos à destruição. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo 13, por gentileza. Romanos capítulo 13, e o versículo de número 13. Todos os irmãos acharam? A Escritura diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Veja que Paulo temia que os cristãos pecassem por embriaguez, eles deveriam ter zelo da sua moral, zelo da sua presença, da sua sobriedade. Leia também 1 Pedro capítulo 4, versículo 3, abra sua Bíblia por gentileza. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 3. Quem achou, diga glória a Deus. Todos vocês acharam, menos eu, que o ventilador me atrapalha. Mas isso me ajuda a desenvolver o fruto do Espírito. A Escritura diz assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Mais uma vez, agora Pedro falando, escapem desse pecado característico de gentio. A embriaguez, ela pode acabar com a família de vocês, com a história de vocês, com tudo que vocês têm construído. Ainda Gálatas capítulo 5, versículo 21, abra sua Bíblia. Além dessas duas recomendações, Paulo demonstra que a busca pela embriaguez alcoólica é uma obra da carne. As pessoas que buscam nisso satisfazer as suas necessidades emocionais, psicológicas, estão indo por um caminho perigoso, que nem vai supri-los e muito menos vai lhes proporcionar a paz e a quietude que eles precisam. Gálatas capítulo 5, versículo 21, a Escritura diz assim: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então você veja que, embora a Escritura não faça uma censura absoluta contra esse hábito, ela recorrentemente nos lembra dos riscos que isso traz. E isso, na figura do presbítero da igreja, ainda é mais importante. Por quê? Ele precisa garantir estar sóbrio, porque ele não tem ideia de quando que ele vai precisar socorrer alguém. Então, dentro das possibilidades que ele possui, ele tem que cuidar da sua sobriedade mental o tempo todo. Amém, meus irmãos? Então é um requisito também importantíssimo. A estes, o conselho de Efésios capítulo 5, versículo 18 é sempre muito pertinente. Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios capítulo 5, verso 18. Então, embora a Bíblia não condene, tampouco ela recomenda. Então cada um faz o exame de consciência necessário para saber até que ponto esse tipo de procedimento pode ser existente na sua vida sem maiores danos. É uma decisão de liberdade de consciência, de responsabilidade, de temor de Deus, do quanto eu quero estar perto de Deus e do quanto eu estou disposto a me sacrificar para a glória dEle. Efésios capítulo 5, versículo 18, quem achou, diga glória a Deus. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém, meus irmãos? Continuando, o presbítero também precisa ser, não pode ser violento. Até então foi falado aqui tudo o que ele tem que ser.
Agora começa os não. Ele não pode ser violento. Viu, Daniel? Quando você vê que eu estou bravo, você me corta. Irmãos, diante das situações que um líder da igreja enfrenta, ele tem que manter uma cultura de não violência. Irmãos, Daniel sabe disso. Irmãos, a gente é traído, caluniado, maltratado por membro. Irmão, a gente leva desaforo, escuta, irmãos, a gente toma umas catracadas, tem hora, irmãos, que a vontade é falar: Jesus, o senhor pode fechar os olhos por 5 minutos, né, e deixar eu fazer o que tem que ser feito? Tem hora que eu ligo para o Daniel: Daniel, ora por mim, Daniel, está difícil, Daniel. Minha vontade era abrir a cabeça, pôr a Bíblia dentro, assim, forçado, mas a gente não pode, não é nem por força, nem por violência, né, Diego? É pelo Espírito do Senhor, não é? Então ele não pode ser violento, ele tem que ser calmo. A decisão dele é a decisão de não violência. Então, irmãos, para nós estarmos diante de pensamentos tão diferentes, irmãos, você imagina aqui esse ano, irmãos, vou falar aqui bem abertamente, ano eleitoral, e essa igreja aqui, ela tem uma característica, ela tem conservador e progressista dividindo no mesmo teto. E vivem bem aqui, irmãos. Aqui a gente vive bem. Mas eu quero ver o que vai acontecer na igreja, Ana, a partir de agosto, setembro. Vai começar um tal de meme, coisa no Facebook, cutucada. Como é que a gente fica? Sem violência. Crente em Jesus Cristo. Tentando manter a calma para a glória de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 5, verso 38 e verso 39. Vou correr, é a última leitura que eu vou fazer, o restante eu só explico, porque senão vocês não vêm mais quarta-feira aqui. Mateus capítulo 5, verso 38 e verso 39. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura Sagrada diz assim, estou chegando: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Cristão não é violento, irmão. Você pode dar glória a Deus por isso? Ouvi poucos, glória a Deus. Amansa aí em nome de Jesus, crente bravo. Não é? Cristão não pode ser violento, não pode se deixar levar por esse caminho. A Bíblia nos recomenda a não violência, e o presbítero da igreja, muito mais que qualquer outro cristão. Além disso, o presbítero deve ser inimigo de contendas. Irmão, líder de igreja não pode ser contendeiro. Quem conhece aqui pastor fofoqueiro? Fofoqueiro, contendeiro, arrumador de encrenca. Irmãos, eu tive um pastor que era desses. Tudo que ele pegava, ele me chamava para conversar. Por favor, me explique isso. Por favor, eu fiquei sabendo. Por favor, teve um dia, irmãos, que eu já não aguentava mais. E aí eu fui autêntico, eu sentei com ele e falei: olha, companheiro, muito me admira um homem da sua posição, está ouvindo fofoqueiro. Cuidado. Na lata, irmãos. Isso me custou ficar 9 meses sem ele conversar comigo, e ele era meu líder. Fofoqueiro, contendeiro. Irmão, pastor é mais ou menos assim. Se o Ed chegar em mim: ô Sérgio, tem um negócio para te falar do Diego. Eu falo assim: pera um pouquinho, irmão Diego, vem cá. Irmão Ed, tem um negócio para falar do senhor, quero que o senhor escute. Faz isso uma vez, fofoqueiro nunca mais volta na igreja. Agora tem pastor que gosta da contenda, gosta do fiquei sabendo. Gosta do diz que me disse, ele quer que o fogo pegue. Não é? Não. Nós fomos chamados para ser pacificadores. Pastor não foi chamado para acender o fogo, foi chamado para apagar. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. A gente foi chamado para acabar com as encrencas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, se alguém chegar em mim, você já sabe. Chegou em mim. Não é, pastor, eu tenho que te contar um negócio da Cida. Pera aí. Vou chamar Cida, vem cá. A irmã quer falar um negócio de você. Fala na frente.
Em nome de Jesus. Amém? Sim, funciona. O pastor não pode ser também avarento. Não pode ser apaixonado por dinheiro. Não quer dizer que não pode ganhar dinheiro, viu, irmãos? Eu gosto de ganhar dinheiro. Trabalho bastante para ganhar dinheiro, para trazer meu dízimo para a igreja crescer. Amo trabalhar, meus irmãos. Peço para Jesus, o tempo que eu puder ser bivocacionado, eu quero ser. Até que não dê mais para a igreja crescer. Porque a igreja precisa dos recursos que eu gero trabalhando. Mas o pastor não pode ser avarento. A gente administra o dinheiro do povo de Deus. Se eu for avarento, eu vou pecar e vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar para mim. Por isso, meus irmãos, que como uma forma de proteger vocês, a gente tem que prestar conta da forma como administra o dinheiro. Vocês veem as nossas finanças aqui a cada 2 meses. No site vocês acessam a qualquer momento o relatório contábil da igreja. Por quê? O meu dinheiro é meu dinheiro, o dinheiro de Deus é o dinheiro de Deus, não posso mexer nele. Amém? E prestamos contas para vocês, e se vocês não estiverem em conformidade com qualquer coisa que está lá, vocês devem falar. Ai não, eu dou minha contribuição, o que a pessoa vai fazer é problema dela com Deus. Está errado. Se você dá dinheiro para pastor ladrão, você está pecando tanto quanto ele. Você está favorecendo o pecado dele, você está concordando com o pecado dele. Então tem que ter ordem nessa situação. Amém, meus irmãos? Pelo menos isso que o testemunho da Bíblia nos dá. Mais uma, o presbítero deve governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, irmãos. Aquela questão dita tradicionalmente, olha, o líder da igreja sou eu, pouco importa o comportamento dos meus filhos, biblicamente não funciona assim. Se eu não tiver graça de Deus, e isso é graça de Deus, de gerir a minha própria casa, de ser um bom esposo, ser trabalhador, educar os meus filhos, conter os excessos deles, eu dificilmente vou ter graça de Deus para fazer uma boa gestão na igreja. Então, um bom líder tem que liderar bem sua casa primeiro. Se você não está liderando bem a sua casa, por humildade, deixa a igreja. Deixa a igreja com quem faz isso. Porque senão, irmãos, vira um problema sério, sério. A minha família tem que ser de alguma forma, mesmo na fraqueza da nossa carne, espelho para vocês. Você tem que olhar para a minha família e falar, ó, eu posso me espelhar neles. Trabalham, são responsáveis, os filhos, vocês são ali, ó, são normais, né? Dá para me espelhar. Agora você imagina você chegar aqui, os meus filhos falando palavrão no corredor, batendo as crianças, roubando o lanche um do outro. Mas você vai falar, mas esse pastor aí não educa os filhos, não. Acabou com o meu ministério. Então vocês veem, irmãos, com exceção do Raulzinho, que é um caso à parte, né? Mas você vê a minha menina, eu falo isso com temor de Deus, moderadinha. Mas um dia eu soquei ela em cima de um carro, Ana. Correndo na igreja, irmãos, a minha filha liderava a gangue das crianças em Vilipê. Mas liderava, ela chegava, as crianças tudo em cima. E corria para um lado e corria para o outro. E um dia num culto da família, a irmã ensinando sobre educação de filho, a minha filha desfazendo tudo que a irmã estava pregando. E eu olhando aquilo, o sangue fervendo, e eu lá, Divino Espírito Santo, eu tiro a cinta aqui, já dou nela, ou o senhor vai me ajudar, irmão? Na hora ela veio correndo, papai sentou do meu lado. Irmãos, catei a Alice, irmãos, pelos braços assim, levantei, irmão, Vilipê é grande, você sabe, né? Você não devia estar lá nesse dia não, você não ia de quinta. Irmãos, eu andei com a menina no corredor para cima, e ela gritando, os diáconos da igreja, pastor, tenha calma, quem educa a minha filha sou eu, vai para o teu canto lá, vai fazer tua obra lá. Sentei ela no capô do carro, e eu falei, vamos conversar, criatura, que eu não vou passar mais vergonha com você não. Irmão, descasca. E ela gritava, a vizinhança saiu para fora, ela gritava. Quando você parar de gritar, a gente conversa. A hora que ela acalmou, eu falei com ela, é a última vez que o papai passou vergonha com você. A partir de hoje, você assiste culto sentado lá da tua mãe ou do meu lado. Tudo bem, filha? Nunca mais, irmãos. Eu já estou me preparando psicologicamente para socar o Raul em cima do carro de novo. Vai chegar o momento, Deus não mandou ainda, vai chegar, mas vou socar com gosto, porque se eu não educar os meus filhos, o mundo está aí prontinho para ensinar o que é errado.
Não delegue a educação de seus filhos para a igreja. Não é tarefa da Ana educar os seus filhos, é sua tarefa educar e educar bem. A nossa tarefa é ensinar a doutrina cristã, valores, cidadania, educação é dada em casa e, se necessário for, com vara. Amém? Sim, funciona. Então, Raulzinho, se prepara. Qualquer dia vocês vão ver eu saindo com a Raulzinho aqui, vocês não mexam comigo nessa hora. Senão eu coloco vocês em cima do carro também. A glória de Deus. Se precisar, eu ponho até o dinheiro que é fome, mas tu vai junto, camarada. Em nome de Jesus. Por fim, presbítero não pode ser neófito, irmãos. Então, quem preside a igreja não pode ser neófito. O que é neófito? Um recém-convertido, novo na fé, não maduro. Irmãos, a igreja evangélica criou um hábito horroroso, irmãos. Camarada converte no ano seguinte é diácono, no outro é presbítero, no outro já está pastorando na igreja. Irmão, essa pessoa não foi devidamente provada. Irmãos, eu fui membro de igreja há 10 anos, irmãos. Até assumir a primeira igreja, irmão, 10 anos. 10 anos tomando vara. Sendo provado de todos os jeitos. Um dia, na prova, para ser diácono, William. Meu pastor me ligou 11 horas da noite. Posso ir na sua casa imprimir um relatório financeiro da igreja? 11 horas da noite, irmãos. Eu na Assembleia, meus pais da Cristã do Brasil. Eu falar, pode, pastor. Ô pai, mãe, o pastor está vindo aqui para imprimir um negócio. Essa hora! Mãe, chega, irmão, ele entrou em casa já rindo. Tipo assim, te provei, camarada, você passou. Essa é uma situação de várias. Irmão, meus pastores, no tempo de prova, vocês não sabem o que é isso. Era assim, tinha 5, 6 jovens assim, ele chegava num, pai do senhor, irmão João, pai do senhor, irmão André, pai do senhor, irmão Pedro, pai do senhor, irmão William, olhava para mim, não me saudava. O que era isso? Prova. Deixa eu ver se o emocional dele é forte. Deixa eu ver se ele vai me cobrar que eu não estou saudando ele. Porque ele sabia que eu ia passar comigo, por isso, sendo líder. Porque tem dia que vocês não dão saudação para mim. Eu não sou crente, não. Passa que nem olha a minha cara. Pensa que eu sou um super-herói. Sou fraquinho que nem vocês. Preciso de abraço também. Preciso de carinho também. Preciso de encorajamento também. Mas aquilo gera uma prova. Então, se o camarada não foi primeiro experimentado, quando ele chega numa posição dessa, ele não vai ter estrutura para lidar com o peso da capa que é a liderança da igreja. Então não pode ser neófito. Então, os irmãos estão aqui, até que eu coloque você num processo de prova, tu vai começar comigo um bom tempo. Então vamos congregar junto uns 5 anos. Irmão, você vê que chega a gente aqui, eu não dou o púlpito rápido não. Né? Teve um camarada que chegou aqui e falou, pastor, me ajude, porque eu tenho um chamado na pregação. Eu olhei para ele, dei aquela risadinha. Quem já viu minha risadinha assim, né? Vou te ajudar. Né? Vai ficar sentado uns 2 anos. Por quê? Primeiro senta para aprender. Depois levanta para ensinar. É assim como a igreja séria faz. Se você franquear púlpito muito rápido, você está trazendo gente atrás de cargo e não discípulo que quer morar no céu. Mas aqui a gente está aqui para morar no céu. Fica feliz que você está sentando num belo banco de igreja, ouvindo boas pregações, aprendendo a santa palavra de Deus. Para quem é salvo, o púlpito não faz falta. O que faz falta é não ter comunhão com Cristo, não ter unção de Espírito na vida. Então tem que ser assim, para a igreja bem, e para a gente poder caminhar seguro na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Não é brincadeira ser presbítero, mas quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Fique de pé em nome de Jesus.